محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقي آمن محفوظ، وأحذركم ونفسي بمعصيته فإنها مهلكة في الدنيا ومخزية في الآخرة. Prezados irmãos, estimadas irmãs, temam Allah tabaraka wa ta'ala, porque o temor em Allah subhanahu wa ta'ala é a base do nosso bem-estar aqui no dunya, assim como no akhirah, porque aquela pessoa que teme Allah vive seguro, protegido por Allah subhanahu wa ta'ala. E tenham muito cuidado, meus irmãos, da prática daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, pois a prática daquilo que Allah azza wa jalla proibiu leva-nos à destruição e à humilhação no dia de Qiyamah. Prezados irmãos, alhamdulillah, Allah azza wa jalla agraciou-nos com o Islã. Se não fosse Allah tabarak wa ta'ala, hoje não estaríamos dentro deste din. Sem dúvida. É uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Islã, meus irmãos, destrói, apaga, redime o que a pessoa ou o que o indivíduo praticou antes do Islã. Este é outro ni'ma. Aí a pessoa durante Jahiliya, wa na'udhu billah, o que ele praticou de ma'asi, de desobediência, os pecados que ele praticou, a maldade que ele fez, com a graça de Allah tabarak wa ta'ala e rahma de Allah azza wa jalla, quando entra no Islã,
aquilo tudo Allah subhanahu wa ta'ala apaga. Fica como um indivíduo que acabou de nascer. Subhanallah. Olhem, meus irmãos, a tamanha generosidade de Allah. A grande misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Que quando você pratica uma boa ação, Ele limpa as maldades, os erros, os pecados que você praticou. Porque no Islã, meus irmãos, não precisamos de padre, pastor para confessar. Porque perdão, meus irmãos, é um direito soberano de Allah tabarak wa ta'ala. Porque quem perdoa os pecados é Allah azza wa jalla. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no seu kitab: Inna al-hasanat yudhibina as-sayyi'at. ذلك ذكر للذاكرين. إن الحسنات, por certo, as boas ações que a pessoa pratica, يذهبن السيئات, destroem, removem, limpa aquelas más ações que a pessoa faz. Expia os pecados. Então, quando a pessoa abraça o Islã, essa pessoa é como se ela tivesse nascido de novo. Consta num hadith, meus irmãos, que está no Sahih Muslim, de Amr ibn al-As radiyallahu anhu. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك. لأبايعك. فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم. قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر الله لي، أو أن يغفر لي. أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله. الحديث في صحيح مسلم. Segundo Amr ibn al-As radiyallahu anhu, disse que fui ter com o Rasul alayhi salatu wassalam, e eu disse para ele: estenda a sua mão. Amri pediu ao Rasul sallallahu alayhi wasallam para estender a mão dele direita, alayhi salatu wassalam, para fazer bai'a. Al-bai'a, meus irmãos, é um juramento de fidelidade, que às vezes temos que fazer para o imam. Naquela altura fazia-se para o Rasul alayhi salatu wassalam. Temos vários tipos de bai'a, em que os sahabas juraram fidelidade para o Rasul alayhi salatu wassalam. Bai'a. Por exemplo, Bai'atul Aqaba. Juraram Ahl Medina
que iriam proteger e defender o Rasul sallallahu alaihi wasallam e o Din, o Islã. Então, Amr ibn al-As, quando o Islã, noutra narração, لما دخل الإسلام في قلبي, quando o Islã entrou no meu coração, aí ficou forte, fui ter com o Rasul para prestar esse juramento de fidelidade. Então, a regra era porem a mão em cima da mão do Rasul e fazer um juramento. Geralmente era a mão direita. É por isso que no Corão vem: Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Então ele foi ter com o Rasul e disse: Ya Rasulallah, estende lá a tua mão para eu te fazer esse juramento, para eu fazer mão direita. Então, quando o Rasul sallallahu alaihi wasallam estendeu, ele a querer disse: Qabaltu yadi. Ele recolheu a sua mão. Então o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: Malaka ya Amr, o que é que se passa, ya Amr? Você há pouco tempo queria jurar e agora devolveu a mão, recolheu a mão, por quê? Então disse: Ya Rasulallah, uridu an ashtarita, que eu quero condicionar, quero trazer condição. Aí, para eu entrar no Islã, eu tenho que saber, ou tenho que ter essas condições. Então o Rasul disse: Tashtartu ala mada, ou bimada, qual é a condição que você quer? Então ele disse: An yughfara li, que ya Rasulallah, eu posso entrar no Islã, mas a minha única condição é que Allah tem que me perdoar o que eu fiz no passado. Amr ibn al-As não sabia que o Islã redime tudo que a pessoa fez, remove os pecados. E esse é a ni'ma de Allah. Então disse que eu quero, ya Rasulallah, antes de eu fazer bai'a, quero que você me garanta que eu, ao entrar no Islã, os meus pecados serão perdoados. Aí o que eu fiz no tempo de Jahiliya, wa na'udhu billah min al-Jahiliya. Então o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: Ama alimta, aí o Amri, você não sabe, anna al-Islam yahdumu ma qablahu, que o Islã destrói, isto é, remove o que aconteceu antes dele. Aí o que aconteceu na prática daquela pessoa, quando acaba entrando no Islã, o Islã remove, aí Allah apaga. Você não sabe isso? Você não sabe que o Hijra, aqueles que saíram em Meca para Medina, naquela altura, aquela prática, se foi lillahi azza wa jalla, redimiu os pecados deles. E terminou dizendo: wa anna al-hajja, até a peregrinação. Se você vai fazer hajj, e se for um hajj mabrur, porque hajj mabrur qual é, meus irmãos? É aquele hajj feito com ikhlas e na base da sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Um hajj que não está misturado com algo que não agrada a Allah. Um hajj cuja a proveniência dos seus fundos, dos valores, provém do halal, foi para lá, não discutiu com alguém, não violou o direito de alguém, seguiu à risca, conforme a sua capacidade, aquilo que são os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse chama-se Hajjun Mabrur. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça o Hajj daqueles que todos que foram
este ano ou antes, um Hajj Mabrur. Porque o Hajj Mabrur, meus irmãos, não tem jaza'a senão Jannah. Allahu Akbar. E a pessoa que vai fazer Hajj e o seu Hajj for aceito, essa pessoa é como se fosse nascido novamente. Aí volta limpo, purificado. Então o profeta está a ensinar Amr bin al-As que olha, o Islã redime, tira tudo aquilo que as pessoas fizeram. Não te preocupas quando é isso. Mas, meus irmãos, há um porém aqui, que muitos ainda não entendem. Quando é que o Islã destrói o que passou? Porque às vezes nós, depois de fazermos tauba, as pessoas fazem tauba, entram no Islã e param por aí. O tauba é tauba, já deixou de fazer ma'asi, já deixou de fazer zina, já deixou de fazer o haram, tudo está registrado, não. Já deixou. Mas o que vai remediar, trocar aquelas ações, apagar e no seu lugar entrarem as boas ações, é a prática da pessoa. Não basta você entrar no Islã e parar por aí. Se você era dançarino, era bêbado, entrou no Islã, era mushrik, entrou no Islã, alhamdulillah, mas ainda falta. Ainda falta, porque aquelas coisas que você praticou vai ter que responder no dia de Qiyamah. Allahu Akbar. Aqui é a questão aqui. O que é preciso fazer para que aquilo que a pessoa fez no tempo de Jahiliya seja apagado? Ou melhor, Allah não lhe perguntar e não lhe questionar. Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, disse: Qulna, em belo dia, dissemos para o Rasul alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية. Acaso, Ya Rasulallah, seremos penalizados daquilo que nós fizemos no tempo de Jahiliya? Al-mu'akhadha yani ser penalizado, ser questionado. Será que aquilo que nós fizemos antes do Islã, Allah Azza wa Jalla vai nos questionar, vai nos interrogar sobre isso? النبي صلى الله عليه وسلم disse: من أحسن في الإسلام، من أحسن في الإسلام، aquele que praticar o Islã com perfeição, com sinceridade, seguir a tradição do profeta sallallahu alaihi wasallam, seguir a orientação de Allah e o seu mensageiro, praticar o dini, lam yu'akhadh bima amila fil jahiliya, aí não será questionado, nem penalizado, nem interrogado por aquilo que ele fez no tempo de Jahiliya. Esta é a condição.
Se alguém entra no Islã para que Allah não lhe questione por que ele fazia shirk ou matou alguém, é preciso ele praticar o Islã. É preciso fazer salah, cumprir. ومن أساء الله ومن أساء في الإسلام, mas aquele que praticar o mal dentro do Islã, ele somente entrou no Islã, como wa na'udhu billah muitos fazem, que não sei se de facto entram no Islã ou não. Acontece. Quando querem casar com alguém, vão ali, fazem aquele espetáculo. Ashhadu an la ilaha illallah, entra no Islã, ali acabou. Adeus. Entrou só naquele dia no masjid. Não sei aldrabam aqui, porque Allah nada, não podem aldrabar Allah, nem vão conseguir. Pois aquele que limpa tudo aí, veio no masjid, Ashhadu an la ilaha, já casou tudo. Salat aonde? Siyam aonde? Ainda o mais agravante, chega o Natal no dia 24 à noite, está na igreja com a família. No dia de Eid está com a esposa, no dia 25 está com a família. E ele fica sossegado. Aliás, ela fica sossegado, que o meu marido é muçulmano. Aí teu marido é muçulmano? Sim, converteu. Quando? No dia do casamento. Está tudo numa boa. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man ahsana al-Islam. Se ele praticar o Islã com perfeição, aperfeiçoar o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala não vai te penalizar por aquilo que você fez, nem vai te questionar. وَمَنْ أَسَاءَ, mas aquele que não praticar bem o Islã, isto é, não cumprir com o Islã. O profeta disse: "Ukhidha bil awwal wa bil akhir wal akhir." Então Allah vai lhe questionar e penalizar por aquilo que ele praticou antes do Islã e aquilo que ele está a praticar de maldade dentro do Islã. As'alullah al-afwa wal-afia. Aquele vestígio de ma'asi, Allah não vai mandar apagar, fica assim mesmo. E você vai ter que prestar as contas. Por quê? Porque não soube aproveitar o ni'ma que Allah lhe deu ao entrar no Islã. Então prestem atenção, meus irmãos. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de tauba, disse: إلا الذين تابوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. Olha só a condição de Allah subhanahu wa ta'ala tirar aqueles sayiat, as más ações que a pessoa fez, e colocar somente as boas ações. إلا من تاب. Quando fala sobre zina, shirk, qatl, quando fala de Ibadur Rahman, no Surah Al-Furqan, e chega a parte de tauba, diz: Illa man taba. E Allah vai castigar sempre aquele que fizer tauba. Primeiro, tauba, voltar para Allah. Wa amana, a fé em Allah. Wa amila amalan salihah. Aí praticar a boa ação, aquela que está em conformidade com Sharia. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ. Então esses que assim fizerem,
Allah subhanahu wa ta'ala يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني Allah troca as más ações dele, sayiat, por al-hasanat. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça daqueles que sabem preservar o seu tauba. Porque se não conseguir a pessoa preservar o seu tauba, vai ter problemas. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Prezados irmãos, quando se fala que o Islã remove, apaga e destrói o que a pessoa praticou, refere-se somente às más ações. As más ações. Porque as boas ações mantêm. Porque Allah subhanahu wa ta'ala é justo. Sabem, meus irmãos, que às vezes são as boas ações que certas pessoas praticam no Jahiliya, que fazem com que facilitam o caminho para ele fazer tauba, o caminho para ele entrar no Islã. É verdade. É por isso que nós não podemos menosprezar aquilo que a gente vê do nosso irmão, mesmo que ele seja uma pessoa perversa. Wa na'udhu billah. Às vezes nós temos aquela preocupação, olhamos só para os outros, mas será que vão aceitar? Será que vão aceitar aquilo que ele está a fazer? Ele lá tirou caridade, dá de comer, nem salat não faz. Está a jejuar o quê? Aquele nem conhece o Islã, olha lá como ele está. São coisas que muitas das vezes saem das nossas bocas. Você não sabe que aquela ação que ele fez pode servir. É verdade que o Islã não é assim, é condenável. Por exemplo, nós condenamos que o muçulmano não pode ficar sem fazer salá. O muçulmano não é só vir na sexta-feira. O salat é todos os dias. Mas não proibimos aquele que vem na sexta-feira. Porque essa coisa de vir na sexta-feira pode ser algo que vai abrir as portas para ele fazer tauba amanhã. Há pessoas mafiosas, mas que tiram caridade. Wa na'udhu billah. Não é bom, né? Porque a pessoa muçulmana é muçulmano por completo, não é pedaço. Mas deixa, não pode impedir. Você já que não faz nada, você nem parece, não vale a pena tirar. Deixa tirar caridade. A responsabilidade é de Allah. Se ele aceita ou não aceita. É por isso que uma vez
não tem nada a ver com o nosso tema, só para dar exemplo, que nós não somos responsáveis pelos corações das pessoas. Uma vez, o chefe de Khawarij, no tempo de Rasul sallallahu alaihi wasallam, o Rasul estava a dividir despojos de guerra, sadaqates, ghanima. Então o Rasul sallallahu alaihi wasallam às vezes dava prioridade a certas pessoas novos no Islã para manter mais firmeza e atrair os corações dele. E deixava aqueles que já estão no Islã há bastante tempo. Então aquele homem, como era munáfiq, era Khawarij ou Khariji, wa na'udhu billah, a pior seita perdida, diz assim para o Rasul sallallahu alaihi wasallam: "I'dil ya Muhammad", seja justo ao Muhammad. Como um indivíduo dizer isso para Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Então Khalid bin Walid estava ali e disse: "Ya Rasulallah, peço permissão, porque esse não é muçulmano, quero acabar com ele." O Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: "Não, deixa lá, talvez ele faz salat." Olha só, Khalid bin Walid disse: "Ya Rasulallah, quanta gente não faz salat, mas falam aquilo que não está no coração deles." O que o Rasul perguntou? Aliás, respondeu, disse que eu fui ordenado para somente olhar a parte exterior do indivíduo e não fui ordenado para ver o fundo do coração dele. Allahu Akbar. Então é assim, meus irmãos. Nós não somos responsáveis se Allah vai aceitar. Não. A gente fica preocupado com coisas que não são do nosso nível. Preocupa-te em ver se o teu salat está correto ou não está correto. Se está em conformidade com o sunnah ou não. Pratica. Então consta no hadith, meus irmãos, que também está no Muslim, hadith de Hakim bin Hizam, أنه قال لرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أثخنت بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. رواه Muslim. Hakim bin Hizam foi ter com o Rasul sallallahu alaihi wasallam, disse: "Ya Rasulallah", quando viu este hadith, já viste aquilo, reparaste naquilo que eu pratiquei? Boa coisa que eu praticava naquele tempo de Jahiliya, dava caridade, dava isso, mas era tempo de Jahiliya. Será que tenho alguma coisa sobre isso? Será pago eu? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: saiba que você entrou no Islã por aquilo que você praticou no passado do bem. Aí o bem que você fez facilitou você abraçar o Islã. Facilitou você entrar no Islã. Então, meus irmãos, para dizer que muita gente pode entrar no Islã por aquilo que ele pratica, mesmo estando fora do Islã, de boas ações, Allah pode lhe recompensar, dando-lhe a dádiva e a graça de ele entrar no Islã, ou de ele fazer o tawbah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê e dê a compreensão. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça daqueles que escutam as palavras e seguem o melhor. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات كربتهم. اللهم انج المؤمنين في غزة وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخوتنا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا في كل مكان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا محروما إلا أعطيت، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.